De Deus, e abram no primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Eu vou ler 2 versículos. A história de um homem chamado Jabes. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E a sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Olha o versículo 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Quem crê que Deus ouve e responde? Deus ouviu a oração de Jabes e respondeu. Nessa oração de Jabes, ele faz 5 pedidos. Nós vamos aprender esses 5 pedidos. Na tradução NVI, eu quero ler o versículo 10 na NVI, ele vai mostrar aqui os 5 pedidos que Jabes faz. Primeiro pedido que ele vai fazer, olha lá: Jabes clamou ao Deus de Israel. Não foi um outro Deus, foi o Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Jacó. E ele disse: me abençoa-me. Primeiro pedido: abençoa-me. Aí ele vai para o segundo: aumenta as minhas terras. Aí ele vai para o terceiro pedido: que a tua mão esteja comigo. Ele vai para o quarto pedido: guardando-me de males. E ele vai para o quinto pedido: livrando-me de dores. E Deus atendeu a seu pedido. Quantos pedidos você tem feito ao Senhor? Jabes fez 5. Então você vai fazer também 5 pedidos ao Senhor, e Ele vai atender todos eles. Quem crê que Deus ouviu a oração de Jabes e atendeu o seu pedido e respondeu o seu clamor? Quem crê assim? Você crê? Então vou reler mais uma vez o versículo 10, e eu quero que você repita comigo bem alto e bem forte. Vamos lá. Jabes, mais alto. Jabes clamou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Deus, repita, Deus atendeu ao seu pedido. Diga: Deus também vai atender o meu pedido. Quantos creem assim? Então desocupe as suas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, olha para o céu e glorifique, engrandece, enaltece ao Deus que te ouve e te responde. Diga isso para Ele. Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Abre os céus para receberem esses aplausos, e a cada pessoa que te glorifica nesta manhã, derrama a sua glória, o seu poder, e venha com seu Espírito Santo
e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador e envie a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Diga: obrigado, Jesus, porque o Senhor já ouviu e respondeu o meu clamor. Creia assim? Tome o seu assento. Jabes fez o quê? Clamou. Este é o segredo: clamar a Deus. Este homem não fala em muitas passagens bíblicas, inclusive só nessa passagem bíblica. Mas pelo que nós entendemos aqui acerca de Jabes, a palavra Jabes vem do hebraico, que quer dizer Irrabetes, ou Rirabete, né? Porque os judeus falam puxado, Irrabete. Eu não sei se você já ouviu um judeu falando, ele fala muito puxado, o R dele é puxado. E quando ele expressa uma palavra, ele expressa puxada também, Irrabete. Então, o nome Jabes tem esse significado, ou tem por essa origem o nome Irrabete, que no hebraico quer dizer que causador, causador, tristeza, aflição e angústia. Então já não é um nome muito alegre, é um nome que remete ao passado, algo que aconteceu lá no passado. Já no grego, o nome Jabes significa pesar. Pesar é sentimento de pena. Então, alguma coisa que tenha acontecido e que quem olhava para Jabes sentia pena dele. Eu coloco Jabes como a história de muitas famílias brasileiras, né? Que sofrem no dia a dia, que sofrem até com o seu filho desde o ventre, que foi assim Jabes. Já para ele nascer, já teve uma grande luta dentro do ventre da sua mãe, e muito provável que quando ele nasce também já tem uma outra luta. Então Jabes é um homem marcado por dificuldades, marcado por lutas. E Jabes, ele veio da descendência de Judá. Olha, veio de uma grande tribo, viu? Para quem não sabe, Jacó, ele formou as 12 tribos. E Judá, ele é o quarto filho de Lia. Jacó teve Lia como mulher, a primeira, né, a primogênita do Labão. Depois ele casou com Raquel, que era mais nova. Depois a Raquel teve uma concubina, como também a Lia. E aí, dessas 4 mulheres, vieram os 13 filhos de Jacó. Porque o último filho é Benjamim. Inclusive, Benjamim tem uma linda história. A Raquel, quando deu à luz a José, que foi o filho que ela tanto esperava, porque ela era uma mulher estéril, e aí ela engravida de novo, e ela engravida de Benjamim, que foi o último filho dela. Inclusive, nesta hora, na hora do parto, da dor, ela morre para dar à luz ao menino. O menino nasce, mas a mãe morre. E aí ela colocou o nome de Benoni. E Benoni, para quem não sabe, significa o filho da minha aflição, o filho da minha dor. E foi justamente na hora que nasce o menino, a Raquel morre. Só que o pai, Jacó, vai lá e muda esse nome, porque esse nome ia carregar uma maldição muito grande. Benoni é um nome de aflição, de dor, de maldição. Aí Jacó, no mesmo instante, ele coloca Benjamim. Muda o nome que a mãe tinha colocado, porque o Jacó queria apagar aquele passado de ter perdido a sua mulher que ele mais amava, justamente na hora do parto de Benjamim. Aí ele coloca Benjamim, que quer dizer filho da felicidade, filho da minha mão direita. Então ele tira aquela palavra que a mãe colocou de maldição, por causa do seu sofrimento na hora do parto, e coloca Jacó Benjamim para eliminar o passado. Então a Raquel teve 2 filhos, a Lia teve 7 filhos, e as suas concubinas Zilpa, né, e Bila também teve mais filhos, cada um teve 2 filhos. Formou-se 13 filhos de Jacó e as 12 tribos que nós o conhecemos.
e da tribo de Judá, que é a tribo de linhagem de reis, porque da tribo de Judá vieram homens importantes, inclusive Jabes nasceu dessa tribo. Vieram o rei mais conhecido de Israel, o rei Davi. Ele veio da tribo de Judá. Além do rei Davi, o rei Salomão, e além desses dois reis conhecidíssimos em Israel, veio o melhor, o maior de todos os reis, o rei Jesus. Jesus veio da tribo de Judá. Por isso que ele é chamado Leão de Judá. E leão é o símbolo da tribo de Judá, porque Jacó colocou Judá como símbolo um leão. Cada tribo tinha um símbolo. E o símbolo da tribo de Judá é o leão. Então Judá não é qualquer tribo. É uma tribo que Judá foi dividido Israel, lado sul e lado norte. O lado norte compôs 10 tribos e o lado sul compôs 2 tribos. E uma das tribos é Judá. E Judá, a capital é Jerusalém. Olha, Jerusalém está no reino sul de Israel, que é Judá. E capital Jerusalém, ou seja, Judá, Jerusalém, capital de Israel, ali é o centro político e religioso. Todos vão até Jerusalém para adorar a Deus. Então olha que tribo importante que é a tribo de Judá. E além de Judá ser uma tribo muito importante, nesta mesma tribo, vieram profetas que marcaram histórias. Vieram do sul de Israel, ou seja, vieram de Judá. Eu anotei alguns nomes aqui que você recorda desses profetas que vieram de Judá. Veio de Judá o profeta Joel. Veio de Judá o profeta Isaías. Alguém conhece Isaías? Veio de Judá. Veio de Judá o profeta Miqueias. Veio de Judá o profeta Sofonias. Veio de Judá o profeta Jeremias. Alguém conhece o profeta Jeremias? Veio de Judá o profeta Daniel. Alguém conhece o profeta Daniel? Veio de Judá o profeta Ezequiel. Alguém conhece o profeta Ezequiel? E veio de Judá o profeta Abacuque. Será que Judá era qualquer tribo? Judá foi a tribo que mais se destacou entre as 12 tribos. E veio de Judá o nosso Salvador Jesus Cristo. Então esse homem Jabes, ele veio de uma grande tribo. Não veio de qualquer tribo. Não. Então para você ver que ele, para nascer, ele já vem lutando. Já no ventre da sua mãe foi uma luta para ele nascer. Então ele é um guerreiro. Quem vem da tribo de Judá vem como guerreiro. Por isso que diz que os da tribo de Judá são guerreiros. São pessoas que não voltam atrás. Que tribo que você é? Quem é da tribo de Judá aqui? Você não pode voltar atrás. Se você é de Cristo também, você veio da tribo de Judá. Então você é um guerreiro, você é um vencedor. E esse Jabes veio dessa tribo. E como eu disse, o Jabes é a história como de muitas famílias brasileiras, que sofrem na hora do parto, que sofrem quando o filho nasce, que tem necessidades na sua família. Assim imagino eu o Jabes, né? Não se fala que Jabes era o único filho, não. E também não se fala que Jabes era o primogênito, ou o filho mais velho. Dá a entender que ele foi o homem mais ilustre de todos os seus irmãos. Mais ilustre quer dizer, o filho mais destacado entre os outros. Vamos supor que a mãe dele tivesse 5 filhos. Não falam aqui na Bíblia, nenhuma escritura, fala acerca de quantos filhos tinham a sua mãe. Mas vamos supor que ele tivesse 5 irmãos. Jabes foi o ilustre. E é muito provável que Jabes seja o filho mais novo. O filho mais novo. O último a nascer. Mas por quê, pastor? Porque sempre na Bíblia você vai ver que os filhos mais novos, ou os últimos filhos, são os que mais se destacaram. Já reparou nisso? Das 12 tribos,
José foi um dos filhos mais, o último filho, vamos dizer assim, o último foi Benjamim, mas Benjamim não se fala tanto dele. Mas o último filho de Jacó, vamos supor que seja José. Quem se destacou dos 12? José. José foi o filho que mais destacou dos 12 irmãos. De Davi, quantos irmãos Davi tinha? Total com ele 8. Tinha Davi mais 7 irmãos. Quem se destacou da família de Davi? Davi. Quem se destacou dos irmãos de Davi? Davi. De Jacó e Esaú. Quem se destacou de Jacó e Esaú? O filho mais novo. Então observa que dá a entender que Jabes era o filho mais novo de todos os seus irmãos, porque foi ele quem se destacou no meio da sua família. O que aconteceu com ele no passado não quer dizer que o seu futuro será também de um final triste. Então quer dizer que o teu passado não determina o seu futuro. Repita comigo: o meu passado não determina o meu futuro. O que você foi no passado, o que aconteceu contigo no passado, não quer dizer que vai ser o seu futuro, porque o seu futuro será um futuro glorioso. Deus é especialista em mudar destinos. Deus é especialista em mudar destinos. Transformar tristeza em alegria, choro em sorriso, levantar do pó o pobre, o pequeno, do monturo, do meio de lixo, de coisas velhas, e fazer assentar entre os príncipes do teu povo. Deus pega aquele que não é e faz ser. Deus pega aquela coisa louca e faz confundir os sábios. Deus pega o pobre e coloca como rico. Deus é especialista em mudar destinos. Foi o que ele fez com Jabes. A palavra, a última palavra, quem dá é Deus. As pessoas não traçam o seu caminho. Olha lá, vai ser um bandido, vai seguir o caminho do seu pai, vai ser igual ao seu pai bebum. Olha lá, a filha vai ser igual à mãe. As pessoas não traçam o destino. Olha o passado do seu pai, da sua mãe, e já coloca o futuro dessa criança. Quem traça o seu destino é Deus, não são os homens. Não é porque você sofreu no passado, ou que alguém sofreu no passado por você, que o seu futuro será de sofrimento. Aprenda isso. É Deus quem coloca um futuro de alegria para você. A última palavra quem dá é Deus. O teu passado pode ter sido de dor, mas o seu futuro será cheio de glória. Ai, 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 quem te viu hoje, não consegue imaginar você amanhã. Quem te julgou no teu passado, não sabe o que Deus tem para você no seu futuro. Ai, quem viu Jabes no passado, não viu o seu futuro. Jabes nasceu por causa do propósito de Deus. Diga: Jabes nasceu por causa do propósito de Deus. Quem não queria que Jabes nascesse? Diga: o diabo. Quem não queria que você nascesse? O diabo. Agora, você nasceu para realizar o propósito de Deus. Todos. Tem pessoa que fica julgando a sua vida, né? Tem pessoa que fica julgando a sua vida. Ai, por que eu nasci? Essa vida, essa miséria, esse mal, era melhor não ter nascido. Amaldiçoa o dia que nasceu, porque a pessoa não vê o futuro que Deus tem para ela.
ela só consegue enxergar o passado, ela só consegue enxergar o que está à sua volta, mas ela não consegue imaginar o que Deus tem preparado para ela. E a pessoa começa a se julgar, a se amaldiçoar. Aprenda uma coisa: ninguém nasceu por querer. Esse meu filho aí foi um incidente. Não era aí para ter nascido não, mas aconteceu. Tem pessoa que até fala isso, né? Esse filho nasceu por acaso. Eu não tinha projetado ele. Será que nasceu por acaso? Será que Deus fez por acaso essa criança nascer? Ou Deus fez para ter um propósito? Aprenda uma coisa: ninguém nasce por acaso. Se nasceu porque Deus tinha um propósito. E eu vou te dizer, quem nasce é porque venceu a corrida. Porque se você for ver pela medicina, são milhões e milhões de crianças para nascer, e só um consegue romper e vencer. Só um. É milhões e milhões de crianças. Você já viu, né? Na ciência, o espermatozoide que vai indo. Já viu? Parece até um sapinho, um girino. Já viu? Já viu o girino? Girino é igualzinho. E fica aquela corrida, aquele monte para ver quem chega primeiro. E só um consegue romper. E você acha que esse que rompeu foi por acaso? Ele já venceu a corrida dentro do ventre da sua mãe. Dentro do útero ele já venceu a corrida. E se ele nasceu para realizar o propósito de Deus, porque Deus não perdeu o seu tempo em fazer você. Se você falar que nasceu por acaso, é como se Deus tivesse perdido o seu tempo para nascer você. E já viu Deus perder tempo? Tempo para Deus é trabalho, tempo para Deus é propósito, tempo para Deus é plano, tempo para Deus é glória. Deus não perde o seu tempo, pelo contrário, o tempo para Deus é bênçãos. E foi assim com Jabes. Ele nasceu para realizar o propósito de Deus na sua vida, porque desde o ventre da sua mãe, o inimigo não queria que ele nascesse. Isto mostra que ninguém nasce sem um plano futuro. Ninguém nasce sem um plano, sem um projeto, sem um propósito de Deus. Todos que nasceram para Deus realizar o seu propósito na sua vida. Aprenda isso. Diga, bata no peito e diga: eu nasci para realizar o propósito de Deus na minha vida. Foi para isso que você nasceu. Deus não perdeu o seu tempo em fazer você. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, mostra muitas e muitas pessoas que sofreram no passado. Sofreram no passado. Foram rejeitadas, esquecidas, e até mesmo pelos próprios familiares. Até mesmo a família virou as costas para muitos desses. Rejeitaram, humilharam. Famílias que viraram as costas. Porém, esses homens, essas pessoas, no final de tudo, tiveram um futuro glorioso. O passado pode ter sido de derrota, mas o futuro dessas pessoas foram de glória. Foram de vitória. Diga comigo, o passado pode ter sido de derrota, mas o futuro foi de vitória. Diga, o meu passado pode ter sido de derrota, mas o meu futuro será de vitória. O seu futuro será de vitória. Esses homens no passado podem ter tido derrotas, mas no futuro tiveram vitórias. Eu trouxe aqui 3 homens, 3, que tiveram um passado sombrio, passado de humilhação, de esquecimento, de lutas, perseguições, provas, mas tiveram futuros de glória, futuro de vitória. Primeiro, José. Coloca o José aqui. Como é que foi o passado de José? Você se lembra? Passado dele? Humilhado pelos seus irmãos, porque ele era o filho mais novo de Jacó. Um menino sonhador, que tinha sonhos,
e planos, e sonhos bons, sonhos de exaltação. E ele não era o único filho de Jacó. Jacó tinha mais 12 filhos além dele. Mas o que aconteceu com José? José foi vendido pelos seus irmãos. Foi lançado em uma cisterna. Queriam matar ele, viu? Queriam matar ele. Mas um dos seus irmãos não deixaram. Queriam acabar com a vida de José. Ora, o sonhador aí, já vem o sonhador mor. Sonhador mor. José tinha 17 anos quando venderam ele. Jogaram na cisterna, vendeu como escravo lá para o Egito. Chegou no Egito como escravo. Escravo. Potifar o comprou da mão dos vendedores. O colocou dentro da sua casa para trabalhar como copeiro. Como alguém empregado do Potifar, eunuco de Faraó. E diz a palavra que em tudo que José colocava suas mãos, Deus fazia prosperar. Ou seja, Deus já estava mostrando o futuro de José. É como se Deus dissesse para José: José, aguente firme, viu? Aguente firme que seu dia vai chegar. Aguente firme, viu, José, que seu passado pode ter sido de solidão, de tristeza, de angústia, de rejeição, de humilhação, mas eu tenho um futuro promissor, viu? Eu tenho um futuro glorioso para você. Aguente firme aí, viu, José? E José trabalhando lá como empregado. E onde ele colocava as mãos dentro da casa de Potifar, no campo, ele prosperava. A ponto do seu senhor colocar a chave de tudo que tinha na sua casa nas mãos de José. Não sabia mais de nada, José comandava tudo. Só que a mulher desse homem levantou uma calúnia, dizendo que José queria o estrupar, a violentar. E José foi para onde? Na prisão. Um homem justo, inocente. Um homem justo e inocente. Justo e inocente. Lançaram na prisão por causa da perseguição da esposa do teu senhor. Da esposa do teu senhor. Por causa da perseguição dela. Ó, homem que foi rejeitado pelos irmãos. Agora o homem que foi levantado uma calúnia, uma perseguição contra ele e lançado numa cela. E Deus dizendo lá do céu: aguenta firme, José. Aguenta firme que eu tenho um futuro glorioso para você. O teu passado pode ter sido de derrota, o teu passado pode ter sido de perseguição, de afronta, mas o seu futuro, José, será de glória. Aguente firme. E José, aguentando firme, ficou mais de 2 anos numa prisão injusta. Um homem inocente, que não fez nada daquilo que ele estava lhe acusando. E quando dá 2 anos e pouco, o rei Faraó manda chamar. Chama aquele homem. Quando José se apresenta diante do rei, revela o sonho do rei. O rei disse: coloca um anel de autoridade, coloca uma roupa de linhagem nobre, coloca no segundo carro e vamos andar por todo o império do Egito, porque esse homem será o meu segundo em todo o meu império. Pela boca dele e pela ordem dele se governará o Egito. Nas mãos de José o Egito foi próspero, abençoado, porque Deus deu um futuro de glória para José. O passado dele não quis dizer que seria o seu final. Outro homem, além de José, olha lá, ó, virou agora um governador, né, do Egito, José. O outro homem, Davi. Quem era Davi? O filho mais novo do seu pai, que tinha com ele 8, Davi mais 7. E onde que estava Davi? No campo, apacentando ovelhas, cuidando de animais do seu pai, onde nenhum dos seus irmãos quis fazer aquilo. Nenhum dos irmãos de Davi quis ir para o campo, porque era um trabalho horrendo, ficar cuidando de animal com botas, cheio de lama, fedendo animal.
Ninguém queria fazer esse trabalho. Os irmãos de Davi estavam todos alistados na guerra. Serviam o exército de Israel. Serviam o capitão Saul. Era esse o sonho de todos os homens, se alistar e fazer parte do exército. Só que Davi não se alistou porque não tinha idade para isso. Davi era um jovem. E quando Deus fala para Samuel, Samuel, vai lá em Judá. Vai lá em Belém. Porque lá eu tenho provido de um rei. Vai lá. Enche o teu vaso de azeite e vem. E Samuel foi. Quando bateu na casa de Jessé, o pai abre a porta. Pois não, Samuel, eu vim aqui ungir um dos seus filhos para rei de Israel. Ah, é? É. Então vou chamar. Chama o filho mais velho, primogênito, alto, forte. Aqui. Esse é o filho nobre. Filho mais velho, filho do exército de Saul. Samuel olha a aparência dele e diz: certamente está próximo o rei de Israel. Olhou a aparência, o porte do homem que era forte. Só que Deus lá de cima disse: ei, Samuel, não olhas a aparência. E como diz o ditado, as aparências enganam. Quem vê cara, não vê coração. Não olhas a aparência, viu, Samuel? Porque eu tenho rejeitado como tenho rejeitado a Saul. Saul tinha uma boa presença. Saul tinha uma boa aparência. Era um homem forte, bonito e que sobressaía sobre todos os homens de Israel. Olhares a aparência e se enganar. Não olhes a aparência, viu, Samuel? Porque eu olho para o coração. Quando Deus repreende Samuel, Samuel disse: não é esse não. Deus não quer ele não. Tem mais aí? Tem. Aí foi passando um por um. Segundo filho, não é esse também não. O terceiro filho, não é esse também não. O quarto filho também não é esse não. O quinto filho, não é esse não. O sexto filho, não é esse não. O sétimo filho, não é esse não. Samuel disse: acabou os mancebos? Acabou os filhos? O que Jessé fala? Ainda falta o menor. Ainda falta o menor. Já viu pelo ditado, né? Nem o pai lembrava de Davi. Você pode ter esquecido pelos seus, mas será lembrado por Deus. Viu? Você pode ter sido esquecido por alguém, mas você está na memória de Deus. Davi pode ter sido esquecido pelos seus irmãos e até mesmo pelo seu pai, mas ele estava na memória de Deus. Ainda falta o menor. Mande chamar agora esse menor, porque não nos assentaremos na mesa enquanto ele não vier. Quando Davi chega: oi, pai, tudo bem? Eu estava cuidando das ovelhas, pai. Com aquele colete de pele de animal, cheirando ovelha, pé sujo, barro, cajado na mão, cabelo caído, o rosto parecendo aqueles ferrugem, porque era um menino ruivo, né? Tinha uma boa aparência, mas era um menino baixinho. E está lá, todo eufórico: pai, o senhor mandou me chamar? Mandei sim. Samuel olha: é esse mesmo rei de Israel. Deitar o azeite sobre ele agora. O passado de Davi foi de derrota, mas o seu futuro foi de glória. O que Davi se tornou? O melhor e o maior rei de Israel. Está vendo aí? O seu passado não determina o seu futuro. Aprenda isso, viu? O que você foi no passado, o que você passou no passado, não quer dizer que vai ser o seu futuro. Como vai ser seu futuro? Diga: de vitória. Como vai ser seu futuro? De vitória. Como vai ser seu futuro? Isto mesmo. Além desse homem que sofreu no passado, eu trouxe também um outro homem. Sabe quem é este? Jó. Como foi o passado de Jó? O passado de Jó teve momentos na sua vida que sofreu dores, sofreu perdas, perdeu o patrimônio,
De uma hora para outra, era um homem o mais rico do Oriente, o mais rico do continente. Não era de um país não, era do continente. O mais rico do continente. De uma hora para outra, perdeu tudo o que tinha. Perdeu bens, perdeu empregados, perdeu algo mais precioso da sua vida, os filhos. Jó perdeu 10 filhos de uma tacada só. 10 filhos de uma hora para outra, em um momento só. Não é que morria um, passava anos, morria outro, passava tantos anos. Não, morria outro, morreu tudo de uma vez só. Já pensou? Um pai perdeu os 10 filhos de uma vez só? Se perde um filho, 9 conforta. Se perde 2 filhos, 8 conforta. Se perde 3 filhos, 7 conforta. Se perde 9 filhos, né? 1 conforta. E se perde os 10 filhos, quem vai o confortar? Jó perdeu os 10 filhos de uma vez só. E não o bastante, além de perder bens, perder empregados, perder patrimônio, perder o bem mais precioso que são seus filhos, ele ainda perdeu a sua saúde. Ficou doente, olha, cheio de chagas malignas, chagas mortais. E diz a palavra de Deus que ele se coçava com caco de telha. Será que era fácil? Caco de telha, pedaço de telha, arrancava as peles de Jó. E ele na miséria, porque nem tem aonde morar mais. Perdeu tudo. E os irmãos os amigos, né? Os amigos que estavam com Jó nos momentos bons. Os amigos que faziam parte das festas que Jó fazia, do churrasquinho que ele fazia. Esses amigos que estavam nos momentos bons de Jó, todos viraram as costas. E o pior, os que ficaram apontavam os dedos dizendo: Jó, você pecou. Jó, não é possível você perder tudo de uma hora para outra, você perder filhos, perder a tua saúde, não é possível, Jó, tem alguma coisa errada. Você está escondendo, Jó, você não quer falar, mas você praticou alguma coisa errada para você perder tudo isso. Jó, não é possível que Deus ia fazer isso de uma hora para outra, você deu causa, Jó, você deu causa para isso, Jó. E Jó não entendia nada do que aconteceu com ele. Nada. E os amigos que poderiam confortá-lo, o que faziam? Julgavam, o condenavam, o acusavam. Mas o passado de Jó pode ter sido de derrota, pode ter sido de perdas e dores, mas qual foi o futuro de Jó? Qual foi o futuro de Jó? A palavra de Deus diz que Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos, e Deus o restituiu e dobrou o seu patrimônio. O futuro de Jó foi farto de prosperidade e de glória. O teu passado não determina o seu futuro. Pode aplaudir ao Senhor. Você ouviu aí? Agora vem cá. O que esses homens fizeram para superar o passado e viver um futuro glorioso? O que esses homens fizeram? O que esses homens fizeram para superar aquele passado de derrota e viver um futuro de vitória? Eles fizeram como Jabes fez. E o que Jabes fez? Clamou ao Senhor. O que Jabes fez? Clamou ao Senhor.
Você está clamando a Deus no seu quarto de guerra? Você está clamando a Deus no seu quarto de guerra? Você está pedindo a Deus como Jabes fez? Jabes clamou a Deus e pediu a Deus 5 coisas. Ele fez 5 pedidos. 5 pedidos. Quem se lembra do primeiro? Qual é o primeiro pedido que Jabes fez? A bênção de Deus. Repita comigo, a bênção de Deus. Jabes pediu a bênção de Deus. Primeiro pedido de Jabes está relacionado à salvação, à adoção de filho de Deus, o Espírito Santo, a paz, alegria, os dons espirituais e os frutos do Espírito, porque ele não quer a bênção da terra, ele quer a bênção de Deus, a bênção celestial. E olha o que diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito seja lá, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, bênção, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo. Quais são as bênçãos celestiais? Bênçãos celestiais, salvação, não é uma bênção terrena, é uma bênção celestial. Salvação não vem da terra, vem de Deus. Os dons espirituais, já diz tudo, espirituais, vem do céu, não vem da terra. A adoção de ser filho de Deus é espiritual. A paz, a alegria, a felicidade vem de Deus. E os frutos do Espírito também são espirituais. Primeira bênção que, por isso que diz a palavra, buscai primeiro o quê? O reino de Deus. O Jabes está buscando primeiro as bênçãos do céu. As bênçãos dos céus. Agora ele vai buscar a bênção terrestre. Qual a segunda bênção que ele vai pedir aqui? Qual o segundo pedido que ele faz? Aumento das minhas terras. Primeiro ele pede as bênçãos dos céus, depois ele pede as bênçãos terrenas. Ele quer que Deus amplie as suas terras. E você acha que é fácil ampliar as terras? Tem que ir para a luta. Tem que guerrear. Não é chegar aqui eu quero. Não, tinha que lutar para pedir, para arrancar as terras. Tinha que lutar para possuir as terras. Então Jabes está guerreando. Ele quer que Deus aumente as suas terras. Ou seja, ele quer a prosperidade. Aumentar a terra está ligado à prosperidade, à fartura, à multiplicação. Sobrar e não faltar. Multiplicar é o quê? Aumentar. Não é sobrar. É multiplicar. E olha o que diz em Salmos 35, versículo 27. A prosperidade, quem ama a prosperidade é Deus. Cantem e alegre-se os que amam a minha justiça. E digo continuamente, o Senhor que ama o quê? A miséria? A prosperidade do seu servo seja engrandecido. O que Deus ama de você? Diga a minha prosperidade. O que Deus quer te dar? Diga a prosperidade. O que Deus quer ver em você? A sua prosperidade. Deus ama a sua prosperidade, não é a sua miséria. Olha o que diz em Provérbios capítulo 10, versículo 22. É Deus quem dá riquezas. Olha lá. A bênção, é isso que ele quer, o Jabes. A bênção do Senhor é que enriquece. E ele não acrescenta dores. Vem cá, quem deu riquezas para Salomão? Quem deu riquezas para Salomão? Salomão foi lá e pediu 2 coisas. Quem se lembra do que Salomão pediu? Ele pediu riquezas? Ele pediu honra? Não pediu nada disso. Ele disse, eu quero sabedoria e conhecimento para julgar o teu povo. Não é o povo de Salomão, é o povo de Deus. Ele diz, o teu povo, não é meu, é teu. Mas eu quero sabedoria, eu quero conhecimento para poder dirigir esse povo, que eu sou rei. Aí diz a palavra, porquanto Salomão não pedisse para ti a morte dos seus inimigos, nem muitos dias de vida, nem riqueza e nem prosperidade, eu vou te dar o que você pediu, e vou te dar riqueza, prosperidade, fama e honra, a qual nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti, teve. É Deus quem dá a prosperidade
prosperidade. É Deus. Deu para Jabes, deu para Salomão, e Ele vai dar para você também. Olha o que diz em Eclesiastes 5, versículo 19. Vamos ver quem dá a prosperidade? E quanto ao homem, a quem Deus deu, diga, Deus deu. O que Deus deu? Riquezas, prosperidade, fazenda. Ele deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Isso é dom de Deus. O que é dom? Presente. Presente não se compra, presente não se paga, presente se recebe. Deus está dando de presente a prosperidade para você. Terceiro pedido de Jabes, anote aí, além de ele pedir aumento de terras, o que ele pediu? A presença do Senhor, que é o mais importante. Você tem que receber a bênção de Deus, mas não somente a bênção, mas também o abençoador. Tem muitos que querem só a bênção. Deus, eu quero. Deus deu, obrigado, Deus. Não, você tem que querer a bênção e o abençoador. E Deus é o abençoador. Jabes sabe que sem a presença de Deus ele não é ninguém. Sem a presença de Deus nós não somos nada. Entenda isso, viu? Você não vive sem Deus. Deus pode viver sem você, mas você não consegue viver sem Ele. Deus não precisa de você, mas você precisa dele. Não é Deus que precisa de mim, sou eu. Somos nós quem precisamos de Deus. Porque Deus sem você, Ele continua Deus, e você sem Deus não é nada. Não é nada. Por isso que Jesus disse em João: sem mim nada podereis fazer. Sem mim nada podereis fazer. Presença de Deus, ó, presença do Senhor, Jabes quer na sua vida. Isso significa que Jabes sabia que sem Deus não dá para viver, pois só Ele sara as feridas do passado e apaga as suas marcas. Só Deus sara as feridas do passado e apaga as suas marcas. Jeremias capítulo 30, versículo 17. Olha o que diz Jeremias 30, verso 17. Porque Deus faz o quê? Restaurarei a tua saúde e sararei as tuas chagas, diz o Senhor. Restaurarei. É Ele quem restaura a sua saúde, é Ele quem sara as tuas feridas e apaga o teu passado, como fez com Jabes. Isaías capítulo 43, versículo 18. Olha o que diz a palavra: não vos lembreis do quê? Das coisas passadas, nem considereis. Por que não lembreis? Porque Deus apaga. Versículo 19, é Ele quem apaga. Eis que eu farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. É Deus quem apaga o teu passado. Quarto pedido de Jabes. Quem mais ele vai fazer o pedido? Qual é o quarto pedido? Proteção do mal. Olha o que Jabes está dizendo: eu quero a bênção celestial, a bênção do céu. Eu quero também a bênção da terra, aumento de terras, prosperidade. Eu quero a presença do Senhor na minha vida, e eu quero a proteção do mal. Por quê? Isto mostra que Jabes não quer mais sofrer. Ele sofre desde o ventre da sua mãe. Ele não quer mais sofrer, ser perseguido pelo mal. Isso aconteceu desde o ventre. Ele sabia que só Deus livra do mal. Só Deus pode livrar nós das mãos de Satanás. Salmo 121, versículo 7. Então Jabes, ele não quer mais sofrer não, ele já sofreu. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a
tua alma. Você tem os anjos acampados em sua volta e o mal não pode lhe tocar. Você está debaixo das asas do Altíssimo, à sombra do Onipotente você descansará. O mal não pode te tocar. E o último pedido que Jabes vai fazer, ele quer o quê? A proteção do mal e a libertação do sofrimento. Diga: sai sofrimento, sai miséria, eu não quero, mas você comigo, me persegue desde o ventre, sai miséria, diga: sai sofrimento. Jabes quer que Deus restaure o seu coração, apague aquele passado de sofrimento. Isto mostra que Jabes quer ter uma vida longe de sofrimento, pois ele já foi afligido. Jabes já foi afligido, desde a barriga da sua mãe. Ele confia em Deus, que o livrará agora e para sempre. Salmos 34, versículo 19, olha o que diz os Salmos: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Você já foi livrado do sofrimento, já foi liberto do sofrimento, da dor, da perseguição. Hoje o seu futuro será de vitória. Salmos 41, versículo 2, se coloque de pé. Olha o que diz os Salmos: o Senhor, diga comigo, o Senhor o livrará e o conservará em vida, e será abençoado. Aonde? Na terra. E tu, diga, e tu, diga eu, o Senhor não entregará a minha vida à vontade dos meus inimigos, porque Ele livra de toda a aflição. Oh glória! O seu passado já foi apagado. E qual é o seu futuro? Diga: de vitória. Qual é o seu futuro? Qual é o seu futuro? O teu passado não determina o seu futuro. Deus tem futuro de glória para você. 5 pedidos de Jabes: bênção de Deus, aumento de suas terras, presença do Senhor em sua vida, proteção do mal, libertação do sofrimento. Pegou aí a visão? Aprendeu hoje? Quem aprendeu com Jabes? E o que Jabes significa o nome? Aquele que causa dor. A palavra Judá significa Errua. Olha só, Erroda, ou Erroda, quer dizer louvor. Então Jabes agora está cantando alegremente. Ele está cantando, glorificando a Deus, dizendo: obrigado, meu Deus, porque ouviu a minha oração. Você vai cantar, vai atravessar o mar, louvando a Deus, como Jabes. Glória a Deus, amém?